dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está se preparando para sua prova. Bem-vindos para mais uma aula de Direito Penal, sua parte geral. Hoje vamos iniciar mais um tópico aqui do edital de vocês. Trata-se da culpabilidade. Sem demoras, já vamos para a lousa para trabalhar hoje, senhores. Vai ser daquele jeito. Vamos lá. Conceito de culpabilidade. Culpabilidade, senhores, é o terceiro substrato do conceito analítico de crime e consiste no juízo de reprovação indispensável para configurar a infração penal. Quando a gente fala em culpabilidade, primeiro ponto, devemos ter ciência que a culpabilidade ela pode ser formal ou material, tá? Quando falamos em culpabilidade formal, é o juízo abstrato de reprovabilidade, realizado em relação ao provável autor de um fato típico ilícito. Se presentes os elementos de culpabilidade, no momento em que o legislador incrimina a conduta. Senhores, portanto, aqui, com relação à culpabilidade formal, a mesma que serve para quê? Ela serve para o legislador fixar os limites da pena atribuída a determinada infração penal. Tranquilo? E a culpabilidade material? A culpabilidade material, senhores, é o juízo realizado no caso concreto, tá? No caso concreto, sobre um agente culpável que cometeu um fato típico ilícito, destinada à aplicação pelo magistrado da pena concreta. Tranquilo? Vamos avançar? Senhores, veja esse quadrinho aqui de evolução da culpabilidade e de cara eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Os elementos da culpabilidade sempre foram os mesmos. Quando a gente analisa aquela parte do conceito analítico de crime, fato típico, ilícito, culpabilidade, e a gente vê os elementos da culpabilidade lá, eu pergunto para vocês, aqueles elementos sempre foram os mesmos, senhores? A resposta é não, tá? Conforme demonstrado nesse quadro que eu trouxe para os senhores, com o passar do tempo, tá? Com a criação de sistemas penais diferentes, tivemos modificação na culpabilidade, tá? Nos seus elementos. Primeiro, vamos analisar o sistema clássico, tá? Que tinha a teoria da culpabilidade, a psicologia, onde a culpabilidade seria o vínculo psicológico entre o sujeito e o fato típico ilícito. Esse vínculo pode ser representado tanto pelo dolo como pela culpa. Tá, senhores? A culpabilidade aqui era formada por imputabilidade, que aí eu trago uma observação para os senhores. A imputabilidade aqui era considerada um pressuposto e não uma espécie de culpabilidade, e tínhamos também o dolo e culpa como espécie. O dolo era normativo e exigia consciência atual da ilicitude. Após esse sistema, senhores, surgiu o sistema neoclássico, tá? Onde veio a teoria da culpabilidade psicológico normativo. A culpabilidade seria o juízo de reprovabilidade que recai sobre o autor de um fato típico ilícito que poderia ter sido evitado. A culpabilidade aqui, ela é formada por imputabilidade, que deixa de ser pressuposto e passa a ser espécie, dolo e culpa, e inexigibilidade de conduta diversa. Entra aqui, senhores, a inexigibilidade de conduta diversa, com a criação da teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Tranquilo?
o dolo continua sendo normativo, exigindo consciência atual da ilicitude. Após isso, senhores, veio o sistema finalista adotado pelo direito penal, tá? Surge aqui a teoria da culpabilidade normativa pura. Por que pura, senhores? Porque esvaziou-se o que tínhamos de dolo e culpa, tirou o dolo, que estava concentrado aqui na culpabilidade, tá? E enviou lá para o fato típico. Vamos ler juntos aqui, senhores, ó. Entra o potencial consciência da ilicitude, que antes integrava similarmente o dolo, mas era atual, e a culpabilidade passa a ser formada por imputabilidade, exigibilidade diversa, potencial consciência da ilicitude, tá? E o dolo passa a ser natural, sai da culpabilidade, passando a integrar a conduta no fato típico. Professor, resumindo, quais são os elementos atuais da culpabilidade? Eu tenho a imputabilidade, eu tenho a exigibilidade de conduta diversa, e eu tenho o potencial consciência da ilicitude. Esses são os elementos atuais da culpabilidade e a gente vai passar a analisar um de por um, tranquilo? Começando pela a imputabilidade penal. Imputabilidade penal, senhores. Conceito. A imputabilidade trata-se do conjunto de condições pessoais que conferem ao sujeito ativo a capacidade de discernir e compreender os seus atos. A inimputabilidade trata-se da exclusão da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente. A semi-imputabilidade, ao invés de excluir, teremos a redução da capacidade de entendimento e autodeterminação dos agentes. Senhores, com relação ao conceito de imputabilidade aqui, em outras palavras, é a capacidade mental, a imputabilidade seria a capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá bom? Tranquilo? Vamos avançar, senhores? Elementos da imputabilidade. Eu tenho o elemento intelectivo e o elemento volitivo. Tá? O que diz cada um? Intelectivo é a integridade biopsíquica que consiste na perfeita saúde mental, que permite ao indivíduo o entendimento do caráter ilícito do fato. O volitivo é o domínio da vontade, é dizer que o agente controla e comanda seus impulsos relativos à compreensão de caráter ilícito do fato, determinando-se de acordo com esse entendimento. Senhores, percebam que para eu tratar um indivíduo como um indivíduo que tem condição de ser imputável, tá? De responder por um crime, eu tenho que analisar esses dois elementos, tá? O intelectivo e o volitivo. De forma isolada, professor? Não. De forma conjunta, eu tenho que ter esses dois requisitos, esses dois elementos, para poder dizer que ele é um indivíduo imputável penalmente. Se um desses elementos não forem preenchidos, senhores, eu vou tratar esse indivíduo como um indivíduo inimputável. Entenderam? Tranquilo? Dúvidas, senhores? Vale destacar aqui, senhores, um ponto bastante interessante, que o Brasil,
adotou um critério cronológico. O que significa isso, professor? Senhores, a partir do início do dia em que completa 18 anos, todas as pessoas, eu vou presumir que elas são imputáveis, tá? Completou 18 anos, eu presumo que aquela pessoa ela é imputável. Isso aí é graças a quê? Graças ao critério adotado pelo Brasil, critério cronológico, tá bom? Avançando. Momento para a constatação da imputabilidade. A imputabilidade, ela deve ser analisada ao tempo da ação ou omissão. Considere-se, portanto, a prática da conduta. Beleza. De fato, a análise da imputabilidade aqui, senhores, ela deve ser feita ao tempo da omissão, da ação ou omissão, correto, né? E esse entendimento é o entendimento que está descrito lá no caput do artigo 26, do Código Penal, tá? Abre seu Código Penal aí, senhores, e lê junto com o tio lá, ó. É isento de pena um agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui, senhores, ó, do artigo 26, qualquer alteração posterior só produzirá efeitos na esfera processual. Esta imposição constitui-se em desdobramento lógico, senhores. Aqui teoria. Quando eu falo aqui, senhores, da análise do tempo da ação ou omissão, quando eu estou analisando a conduta no momento da ação ou omissão, que teoria que eu estou adotando aqui, senhores? Senhores, eu estou adotando a teoria da atividade, descrita lá no artigo 4º do Código Penal. É ou não é? Tá lá, né, senhores? Entenderam? Tranquilo? Então, toda vez que eu falar, senhores, com relação ao momento para a constatação da imputabilidade, lembrem, senhores, que isso aqui se dá graças a um desdobramento lógico da teoria da atividade, tá? Teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal. Fala do tempo do crime, né, senhores? Lá. Tempo do crime. Tranquilo? Vamos avançar, senhores? Sistemas da imputabilidade. Eu tenho um sistema biológico, psicológico e biopsicológico. Senhores, o sistema biológico considera apenas o desenvolvimento mental ou idade. Eu tenho apenas desenvolvimento mental ou idade, independentemente ou independe da capacidade de entendimento e autodeterminação. No sistema psicologia, considera apenas a capacidade de entendimento e autodeterminação do agente no momento da conduta, independentemente da sua condição mental. A biopsicológico considera o desenvolvimento mental do agente e a sua capacidade de entendimento no momento da conduta. Para essa teoria, considere-se inimputável aquele que, em razão da sua condição mental, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, vai ser ao tempo da conduta
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar de acordo com esse entendimento. Aqui, senhores, o inimputável, salvo se for menor de idade, que aí é procedimento específico, será denunciado, processado penalmente, mas não será condenado, tá? E sim absolvido. Essa absolvição ela pode ser própria, tá? Que é sem imposição de sanção. Absolvição própria, onde eu não vou impor sanção, caso faça jus a ela, né? Ou imprópria, tá, senhores? Quando eu falo de uma absolvição imprópria, vai ser quando todos os demais elementos forem preenchidos, mas se o agente for inimputável, novamente eu falo, exceto pela idade, a ele acarretará a aplicação de uma sanção penal denominada de medida de segurança com natureza de tratamento, tá? Já o semi-imputável, ele será condenado, mas a sua pena será reduzida de 1 a 2 terços, tá? Quando a gente fala do semi-imputável, a gente sabe, senhores, que será condenado, não absolvido, mas a sua pena será reduzida. Eu tenho uma redução de 1 terço a 2 terços, tá? Podendo ser substituída, se necessária, por medida de segurança. Eu posso aplicar a medida de segurança ao invés de aplicar uma pena com redução, tá, senhores? Mas atenção aqui, jamais o indivíduo cumprirá as duas. Eu não posso aplicar uma pena com redução e a medida de segurança simultaneamente, tá? Antes, senhores, isso era possível, uma vez que o sistema adotado era o sistema duplo binário. Agora, senhores, a gente adota um sistema vicariante, tá? Ou unitário. No sistema duplo binário, senhores, o semi-imputável ele cumpria inicialmente uma pena diminuída e depois medida de segurança, tá? No sistema vicariante não, senhores. Ele só pode cumprir uma forma de pena. Ou é a pena com a redução ou a medida de segurança. Entenderam, senhores? Com relação ao sistema aqui adotado, senhores, a gente adota, né, o Código Penal adota o sistema biopsicológico, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Falamos da inimputabilidade, né? Da situação em que ele vai ser absolvido, absolvição própria ou imprópria, e do semi-imputável, tá? Vamos avançar. Causas de inimputabilidade. Senhores, o Código Penal apresenta como causas de inimputabilidade a menoridade, está lá no artigo 27, a doença mental, está no artigo 26, o desenvolvimento mental incompleto, artigo 26, caput 27, o desenvolvimento mental retardado, está no 26 também, e a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.
está no artigo 28, parágrafo 1º. Vamos começar com a menoridade, senhores. A menoridade, em relação aos menores de 18 anos de idade, adotou-se o sistema biológico para a constatação da inimputabilidade. Atente-se que, nos termos da súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, a prova da menoridade deve ser feita por documento hábil. Esse documento mas não deve ser necessariamente a certidão de nascimento. Serve qualquer documento de identidade, certidão de batismo, carteira escolar ou etc. Senhores, trago uma questão pertinente aqui, senhores. Os crimes permanentes e superveniência da maioridade penal. Os crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente. Certo? Certo, né, senhores? Nesse caso aqui, é possível que seja uma conduta iniciada quando a pessoa ainda era menor de 18 anos e somente se encerre quando atingir a maioridade? E aí, senhores? O que os senhores acham aqui? É possível isso? Eu iniciar uma conduta como menor e essa conduta se prolongar no tempo e ela só se encerrar no momento em que eu completei a maioridade? Se sim, o que vai acontecer aqui, senhores? Eu respondo por este crime como maior? Vamos pegar um exemplo? Senhores, extorsão mediante sequestro. Vamos supor que um indivíduo inicie uma conduta criminosa sequestrando alguém e tenta extorquir os familiares para liberar essa pessoa. Extorsão mediante sequestro. Quando ele inicia essa conduta, ele era menor de idade. E essa conduta, ela se prolonga no tempo. 1, 2, 3 semanas, 4 semanas. Vamos supor que na segunda semana, esse indivíduo venha a atingir a maioridade penal. E aí, senhores? E aí? Nessa situação, se ele atingir a maioridade, ele responde como autor do crime como maior, mesmo iniciada a conduta em um momento que era menor de idade? Senhores, responde, tá? Ele vai responder ao crime. Por quê? Porque a conduta se prolongou no tempo. Trata-se de um exemplo. O crime de extorsão mediante sequestro é um exemplo de crime permanente, tá? A ação se prolongou no tempo. Lembra, senhores? A conduta para verificar a imputabilidade penal é verificada no momento da ação ou da omissão. A ação do indivíduo aqui, durou 4 semanas. Entenderam? Durante a prática da ação que se prolongou no tempo, ele atingiu a maioridade. Responde como maior. Tá? Vai responder como maior. Tranquilo, senhores? Com relação a isso aí? É um ponto que pode ser cobrado na prova de vocês, então atenção, tá? Beleza? Senhores, inimputabilidade por doença mental. Inimputabilidade por doença mental pode ser permanente ou transitória, como é o caso do delírio febril. Deve, contudo, existir ao tempo da prática da conduta. Para acarretar no afastamento da imputabilidade. Beleza? Logo, senhores, observação. Se ao tempo da conduta o indivíduo é portador de um problema mental, mas apresenta lucidez durante a conduta, este será tratado como imputável, tá? Preste atenção, senhores. Por mais que ele seja uma pessoa descontrolada, doida, delirada, débil mental,
se no momento da conduta restar comprovado que ele estava são do que estava fazendo, ele tinha consciência, senhores, ele vai ser tratado como imputável. Ele pode ter ficado a vida dele todinha como inimputável, senhores, como um doido, tá? Se ficar constatado que no momento da conduta ele teve a lucidez para praticar aquele ato, ele responde pelo aquele crime. Entenderam, senhores? Como uma pessoa imputável. Tranquilo? Continuando. A inimputabilidade penal é aferida com base em um critério biopsicológico. Não basta a presença de um problema mental. Exige-se, senhores, ainda que em razão dele, que o sujeito seja incapaz, ao tempo da conduta, de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Inimputabilidade por desenvolvimento mental incompleto. O desenvolvimento mental incompleto abrange os menores de 18 anos e os indígenas. Para os menores de 18 anos de idade, a regra é ineficaz, pois dele já cuidam o artigo 228 da Constituição Federal e o artigo 27 do Código Penal. Senhores, mas com relação aos indígenas aqui, senhores, nem sempre os indígenas serão inimputáveis, tá, senhores? Nem sempre. Essa situação depende do grau de assimilação dos valores sociais, tá? A ser revelado esses valores sociais, senhores, por meio de um exame pericial. O nome do exame pericial, senhores, é esse aqui, exame antropológico. Tranquilo? Dependendo desse exame, eu vou concluir, senhores, que o índio ele é imputável, semi-imputável ou inimputável, dependendo da situação, dependendo do caso, né? O caso deve ser analisado. Tranquilo? Inimputabilidade por desenvolvimento mental retardado. O retardado mental é uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, especialmente caracterizada por um comportamento de habilidades manifestadas durante o período de desenvolvimento, as quais contribuem para o nível global de inteligência, isto é, aptidões cognitivas, de linguagem, motoras e sociais. A expressão desenvolvimento mental retardado compreende as oligofrenias em suas mais variadas manifestações: idiotice, imbecilidade, debilidade mental propriamente dita, bem como as pessoas que, por ausência ou deficiência dos sentidos, possuem deficiência psíquica, como se dá, por exemplo, do surdo e do mudo. Senhores, com relação ao surdo e o mudo, e aí, pergunto, o surdo e o mudo, automaticamente ele é tratado como inimputável, senhores? E aí? A pessoa, por ser surda e muda, automaticamente ele é inimputável? Também não, tá, senhores? Vai entrar na mesma situação do índio lá que eu falei no slide anterior aí, tá? Deve ser feito uma perícia para constatar qual que é o nível, tá? O nível, a debilidade
desse indivíduo, se realmente se encaixa como uma pessoa inimputável. Ela pode ser imputável ou pode ser semi-imputável, tá? Então depende de uma perícia. Tranquilo, senhores? Continuando. Senhores, embriaguez. Esse aqui é o ponto que vocês vão olhar e vão estudar até cansar, tá, senhores? Por quê? Porque é o mais cobrado em prova. Eu chamo muito a atenção dos senhores com relação a esse ponto, tá? Ele é tão importante, senhores, que eu vou dar uma pausa para você respirar, tá? Tomar sua água, seu café e aguardar os senhores no próximo bloco. Tranquilo? Até o próximo bloco. Fiquem com Deus, tá? E abraço. Avança, senhores. Tamo junto.